Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a este módulo. Nós vamos falar dos 3 maiores inimigos da felicidade. Os 3 maiores inimigos, eles atuam dentro de uma ideologia, dentro de um conceito que é estruturado na cultura e transmitido de geração em geração. O primeiro tem a ver com o domínio do homem sobre o homem, o segundo sobre o abuso e o terceiro sobre divisão. Vamos falar um pouquinho sobre esse domínio do homem sobre o homem. Desde que nós amadurecemos, saímos, até ainda dentro da infância, nós começamos a receber informação de que a vida é um jogo e de que há vencedores e perdedores, uma espécie de dicotomia, uma queda de braço, onde um perde e outro ganha. Esse conceito ele está enfronhado dentro da estrutura de raciocínio. É como se fosse um grande tabuleiro e aí você tem que mover as peças no jogo da vida, sempre buscando vencer. Então, não há, quando se perde ou se empata, há uma frustração, há uma espécie de fracasso pessoal, sem considerar uma visão holística, sem considerar uma visão do todo, sem considerar uma visão de que muitas vezes quando aparentemente perdemos, na verdade o todo ganha. Então, esse conceito de domínio sobre o homem, ele é um conceito antigo. Do ponto de vista cristão, ele é diabólico, ele é satânico, porque o tempo todo o homem busca manipular, a sociedade busca manipular, para que você esteja sempre considerando que o que vale mesmo é o primeiro lugar, o que vale mesmo é quem chega em primeiro lugar, é quem vence, não é? E quando isso acontece dentro da união, dentro do casamento, é fácil de você descobrir que há essa queda de braço, ou esse pensamento equivocado, esse pensamento errado, essa estrutura de pensamento errada, onde às vezes a consciência do nosso é sacrificada. Então é o meu dinheiro dentro do casamento, é o meu carro, a minha casa, o meu filho, a minha filha. Você vai ver que o meu, a posse, o egoísmo, ele começa a tomar lugar nos sentimentos humanos. E aí começa, claro, a interferir seguramente na vida a dois. Você encontra muitas vezes casais que, pasmem, chega a emprestar dinheiro um para o outro como se os dois tivessem sociedades diferentes ou interesses diferentes, né? Então, nesse momento é que se instala o sentimento de posse, o ciúme vem a partir daí. Então, é o meu que impera, é o meu, o que você tem é meu, não é? Então, ou então, aquela ideia de que nós temos tudo em separado, então cada um se vira por um lado. E aí muitas das questões dos conflitos, eles estão instalados a partir dessa ideia de que um deve dominar sobre o outro. É a mulher que deve dominar sobre o homem, senão ela vai ser subjugada. É o homem que tem que dominar sobre a mulher, senão ele será subjugado. Então, este pensamento de domínio do homem sobre o homem, do ser humano sobre o ser humano, é um dos cânceres, uma das grandes anomalias da sociedade. Por quê? Porque, de alguma forma, todo o tempo há um conflito de interesses, há um conflito onde só há um vencedor e a sociedade começa a enfraquecer. O segundo inimigo, e ele é tão letal quanto o primeiro, é o abuso. E esse abuso dentro da relação, ele pode vir o abuso sexual, o abuso emocional, o abuso espiritual, onde existem pessoas que utilizam a Bíblia, versículos bíblicos, que deveriam ser recheados de amor, de compreensão, de aceitação do diferente, para ferir, para magoar, para humilhar. Nós temos pessoas que muitas vezes abusam sexualmente dentro de um casamento, achando que isso não vai ter consequência alguma, como se a mulher fosse subjugada, fosse escrava dessa relação. Quando não, tenta transmitir para dentro da relação situações de abuso, ensinados pela pornografia, ensinados de uma forma distorcida sobre o que é o corpo do homem e o que é o corpo da mulher. Isso também faz com que toda relação de amor se deteriore. Então, o sentimento, vocês vão observar que o domínio ele vai se desdobrando, porque o domínio, essa ideia de dominar o outro, faz com que a pessoa acabe caminhando para o abuso. Já encontrei casais, por exemplo, onde o homem diz assim: ela não precisa trabalhar fora, eu pago, como se o dinheiro fosse uma forma de controle, uma forma de domínio.
Então mantém aquela pessoa dependente financeiramente, dependente emocionalmente, dependente profissionalmente, para que essa pessoa consiga ter o domínio. E óbvio que a partir daí vem a questão do abuso. Então são muitos casais que sofrem hoje pelo abuso, muitas mulheres, não é? Muitos homens também subjugados, humilhados emocionalmente, controlados pela mulher. Então eu entendo que esses dois são inimigos mortais. E temos o terceiro, que é a divisão. Jesus, quando fala da divisão, ele diz assim: uma cidade dividida contra ela mesma não subsiste, ela não fica em pé. Quando um casal ele tem harmonia, comunhão, cumplicidade, um amor comprometido, os ideais, os propósitos, não significa que os dois vão ter a mesma profissão, a mesma carreira, mas eles caminham num propósito comum. Isso fortalece a união, isso fortalece a vida a dois. Quando isso não acontece, você vai vendo também cada um para um lado, não há comunhão, não há interesse, não há investimento, porque a divisão, um dos papéis da divisão é exatamente levar para que cada um viva através do seu próprio esforço, sem depender do outro, sem a opinião do outro, sem a contribuição do outro. E essa é uma visão egoísta. Nossa sociedade pós-moderna, ela alimenta as pessoas, alimenta o casamento, alimenta a união em cima desses três fundamentos que devemos dominar no jogo da vida. Só tem lugar para um vencedor nas relações, e isso é nefasto, é trágico, né? Porque nós crescemos com o outro, crescemos com o diferente, crescemos com a opinião do outro, muitas vezes a opinião que não gostamos, mas sem o confronto nós não avançamos. A questão do abuso, muitas vezes é tido como algo normal, né? O não da mulher é porque ela está fingindo, no fundo ela quer, né? Não, é abuso. O não é não. Então por que não ouvi-la? Por que não ouvi-lo? Por que não perceber a alma ferida, sangrando muitas vezes, ferida e machucada ao seu lado, dormindo ao seu lado? Por que deixar que isso leve a uma tragédia de uma separação, um divórcio? E a outra questão tão importante é que no momento que você alimenta uma só visão, né, porque a palavra divisão vem do grego, dia é dois, né, duas visões dentro da mesma casa, não subsiste. Então, eu me lembro de pessoas dizendo assim: você não pode compartilhar tudo com a sua esposa, você não pode. Como não pode? Ela é a pessoa que está assim, dormindo com você, está ali ao seu lado, está torcendo por você. Por que não compartilhar com ela? Por que não ouvi-la? Muitas das tragédias que eu tive, muitas das burradas que eu já dei na minha vida foi porque não ouvi minha esposa, com toda certeza. E ela também conta com o meu parecer, conta com a minha opinião, porque são ângulos diferentes, mas que têm o mesmo propósito. Então nesse vídeo eu quero provocar você a enfrentar esses três inimigos de frente, sem contemporaneizar, sem tentar amenizar a situação. Se eles estão instalados dentro da sua união, dentro da sua casa, dentro do seu lar, enfrente-os. A vida não é um jogo de ganha e perde. A vida é um jogo de ganha-ganha. Todos podem ganhar. Não há uma queda de braço. Assim como não há uma queda de braço entre Deus e o diabo. Que bobagem, Deus é o maior, Deus é gigante. Não é? Assim como o amor também é gigante. O afeto é gigante. Né? O amor, quando ele enfrenta esses inimigos, ele põe para correr. Sabe por quê? Porque o amor compreende, o amor harmoniza, o amor leva a comunhão. O amor, ele vai tentar o tempo todo enfrentar essas situações. Em vez de domínio, a comunhão, o compartilhar. Em vez do abuso, a compreensão, a sensibilidade, o afeto. Em vez da divisão, um propósito só. Todos canalizados para um propósito. Não significa que todos vão estar na mesma direção, mas todos estarão no mesmo sentido. Eu quero agradecer a você por mais esse tempo e vou estar fazendo com você alguns exercícios para que você pratique durante essa semana, para que você possa vencer esses inimigos. O Campos, eu não tenho ele, graças a Deus, na minha relação. Então, de uma forma preventiva, de uma forma profilática, você vai fazer uma espécie de checklist de toda a sua relação, para investigar direitinho se todas as áreas estão muito fechadas, estão protegidas contra eles, ok? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.